Um bom dia, quase boa tarde. Então, hoje nós vamos começar, a nossa palestra, o nosso ciclo de conhecimento sobre essa terceira edição da Feira da Spell Fair. E eu resolvi falar sobre um tema que é a tríade da nossa sustentação. E para um público especial, não só para clientes ou para consulentes, mas para nós, sacerdotes, sacerdotisas, pessoas que curam, pessoas que trabalham com o corpo do outro, com a alma, com a essência, mas que às vezes esquece de se cuidar. Então, o tema da palestra de hoje é para você, não apenas os sacerdotes, sacerdotisas, mas profissionais que curam, que cuidam, pessoas que têm o dom de estar à frente da família, que são aquelas pessoas que sustentam, que é a comida, que é a sustentação da casa. É o corpo, ori e espírito, que é a tríade que sustenta todo e qualquer ser humano, principalmente ser espiritual. O autocuidado sagrado de sacerdotes e sacerdotisas, quem sustenta o sagrado também precisa ser sustentado. Bom, aqui quem vos fala, eu me chamo Cléo Barbosa, eu sou sacerdotisa, terapeuta e pesquisadora da saúde integral, com raízes na ancestralidade africana e nas tradições de matriz afro-brasileira. Formada em saúde integrativa, com trajetória dedicada ao cuidado do corpo, do uri e do espírito, tanto na prática clínica quanto nos espaços sagrados de terreiro. Atuo na interseção entre espiritualidade, escuta terapêutica e bem-estar, promovendo o autocuidado como prática sagrada e necessária para quem sustenta o sagrado, né? Antes de tudo, a bênção aos mais velhos, né? As bênçãos aos mais novos, que meu pai Nkosi, Tata Roximukumbi nos abençoe, que Ogum, adiante guia, nos abençoe sempre, que no dia de hoje, Oxalá nos dê a paz, o amor, né, a concentração, a estratégia, que nos dê o caminhar sereno, mas também a astúcia, que nos dê a força de saber esperar, mesmo quando estamos confinados em prisões que nós não pedimos, mesmo quando nossas vestes que são acostumadas a estarem brancas, limpas, elas sejam descaracterizadas, que é disso que nós vamos falar hoje, dessa descaracterização do ser. Bom, por que eu resolvi fazer essa palestra? Porque eu passei por um momento pessoal, venho passando por um momento pessoal, que eu estou precisando de cuidados, como várias pessoas estão precisando de cuidados. Eu sou profissional da área de saúde, para além de ser sacerdotisa do Axé. Em um certo momento, estava próximo à terceira edição, e eu dizendo assim, meu Deus, qual o tema que eu vou falar nessa edição? E aí eu fui comprar os remédios para mim, e aí comecei a conversar, que eu sou muito conversadora, sou uma mulher de Ogum, sou bem conversadora, bem, né, de falar sobre as coisas. E aí encontrei uma cidadã que ela me disse assim, mas você não deveria estar sofrendo isso, eu vejo que você tem guias no seu pescoço. Você deve estar precisando fazer um ebó, você deve estar precisando fazer um bori, alguma coisa, né? Então, você não deveria estar passando por isso. Você deve estar precisando de algo. E eu cá assim, pensei, eu disse assim, minha irmã, sua bênção. Que bom que você me deu essa oportunidade de falar assim comigo. Mas deixa eu te perguntar, por que a gente obriga tanto a orixá ou a espiritualidade está 100% responsável pelos nossos caminhos? O porquê de se colocar tanto
essa incumbência apenas na espiritualidade, se somos feitos de corpo, de ori, que é mente, e de espírito. Você acha que o espiritual ele é responsável por tudo? Por que que a gente não pode se cuidar, não pode ir a psiquiatra, não pode ir ao psicólogo, não pode ir ao cardiologista, a ginecologista, ao dentista, nutricionista? A gente não pode fazer uma academia, a gente não pode emagrecer, não pode ter um momento de descanso, a gente só pode cuidar, 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 cuidar. Que contrato foi esse que a gente fez com o orixá? Que o orixá tem que tirar tudo da gente. Que escravidão foi essa que a gente trouxe? Que mercadologia foi essa que fizemos com o orixá e com a espiritualidade para que isso aconteça? Vamos falar um pouquinho voltado para a espiritualidade, mas também voltado para a ciência, para o que a psicanálise fala, para como funciona a fisiologia do corpo. Então, por que essa necessidade, né, de falar de quem cuida? Então, quem cuida de quem cuida? Porque assim, eu sou uma sacerdotisa do axé. Isso é fato. Você também é um sacerdote do axé. Mas quem cuida de quem cuida? É uma pergunta que raramente fazemos. Geralmente eu sou uma mãe de santo que tem um pai de santo ou uma mãe de santo. Só que quando a gente recolhe nossas coisas, a gente começa a cuidar das nossas coisas sozinhos. E a gente tem um defeito muito grande em achar que quem cuida não precisa de cuidado porque já está autossuficiente. Então, é uma pergunta que raramente fazemos, que carrega o peso de muitas jornadas silenciosas. Então, essa palestra é um convite a esse reconhecimento, essa pausa, esse cuidado do sagrado, esse cuidado essa forma de cuidar de si. E por que falar sobre isso? Sacerdotes e sacerdotisas sustentam o sagrado para as suas comunidades. Mas quem os sustenta? A experiência de cuidar do outro de forma contínua, intensa e muitas vezes invisível cobra um preço real no corpo, no ori e no espírito. Falar sobre isso não é fraqueza, é um ato de coragem, de honestidade e de cuidado ancestral consigo mesmo. Você pedir ajuda não é motivo de fraqueza. Você pedir cuidado não é motivo de fraqueza. Porque quem cuida também precisa de cuidado e a gente precisa parar com esta síndrome de Gabriela. De que quando eu entrei para o candomblé eu saberia que era assim, quando eu entrei para Umbanda eu saberia que era assim. Tenho um karma, que o karma é esse. Não. Nós somos uma tríade. Isso é uma coisa que vem dos nossos ancestrais, mas que foram escritos pelos Ayurvedas, os indianos, foram escritos pelos chineses na MTC, mas nossos ancestrais africanos, indígenas, também falam sobre a importância de se cuidar do líder, do pajé, do pai de santo, do tata, do tateto, do mameto, do pai de santo, do Yalorixá, do Babalorixá, de todas as denominações, do padre, do pastor, da missionária, de todas as denominações, de todas as lideranças. E o cotidiano do sacerdote é assim. A rotina do sacerdote ele não para, ou da sacerdotisa, né? Ela tem uma entrega constante, ela é silenciosa. Então ela trabalha entre atendimentos, rituais, escutativa o tempo todo, responsabilidades, tem horário, muitas das vezes, o trabalho em casa, familiares, o trabalho extra, porque muitos não conseguem viver somente do sacerdócio, né? Então é pouco descanso, o corpo, o espírito acumula uma carga invisível, mas profundamente real. As pessoas não enxergam, mas é profundamente real. Então, quando o cuidado ele vira sobrecarga, né? Quando começa a vocação é como um presente generoso, mas sem limites e sem pausa e sem retorno, ele se transforma em algo com peso. O cuidado, ele precisa ser saudável. Então, ele precisa de presença, ele precisa de escuta, de entrega consciente,
o acúmulo invisível são demandas sem fim, sem reciprocidade. Você não tem essa mesma forma de que você entrega, você não recebe, né? Então, o esgotamento físico, o corpo já fala o que a alma já sente. Então, assim, esse processo você reconhecer esse desgaste é o primeiro gesto de autocuidado. Você reconhecer toda essa sobrecarga é o primeiro gesto de autocuidado com você. E aí nós começamos a falar sobre algo que é bem característico, não só é uma coisa que a gente olha muito voltado para o ambiente de trabalho laborativo, mas a gente esquece de falar sobre os nosso trabalho também, que de certa forma é laborativo. Então, os profissionais do cuidado, religiosos, terapeutas, cuidadores, eles estão entre os mais vulneráveis ao burnout. A síndrome de burnout, ela é reconhecida pela OMS como fenômeno ocupacional e afeta diretamente corpo, mente e espírito. Só que nós não interligamos isso ao sacerdócio, porque nós achamos que isso não é um trabalho. Mas o sacerdócio é um ofício, é um trabalho, né? Nós passamos, às vezes, 70% da nossa semana demandando, né, para organizar, reorganizar, tanto de consulente quanto de filhos e filhas de santo, né, que demanda esse tempo. Ah, mas Cleo, quando eu fui chamada para o sacerdócio, para zelar do santo, eu já sabia que isso acontecia. Sim, eu já sabia que isso aconteceria, mas pelo fato da gente saber, a gente vai continuar fazendo isso, adoecendo, como eu já vi vários irmãos morrendo de ataque cardíaco ou morrendo por outras doenças, jovens, né? Eu vi irmãos de irmãos, eu ouço histórias no meu ler falando sobre isso, e a gente vai continuar trazendo essa tradição adoecida do nosso povo, sendo que a gente pode mudar, a gente pode ter um olhar mais humanizado para quem cuida, porque ser olhado humanizado é, ter, ter olhado de forma humana para quando precisa de cuidado é ótimo, mas aquela pessoa que está cuidando de você também é humano, né? Então, a exaustão emocional e física profunda, a despersonalização, que é o distanciamento afetivo de quem cuida, né? De quem se cuida, a baixa realização pessoal, a perda do sentido. Estudos indicam que até 45% dos profissionais do cuidado relata os sintomas severos de esgotamento, né? Então, que reconhecer que há esse esgotamento é o primeiro passo para se transformar. Aqui nesse gráfico ele é bem simples. Ele fala sobre líderes religiosos. Eu não estou falando somente de sacerdotes do axé. Estou falando sobre líderes religiosos. Mais de 45% dos profissionais ou de líderes religiosos, aí a gente coloca, eu coloco na nossa área, né? Que é líderes religiosos, terapeutas, assistentes sociais, profissionais de saúde, cuidadores comunitários. Mas olha só, os líderes religiosos eles ficam acima. E eu vejo assim as pessoas ficarem em absurdo quando se vê que um padre ele teve uma crise de ansiedade ou depressão. Mas por quê? Mas porque não é falta de fé você ter crise de ansiedade ou depressão. Isso não significa que você tenha pouca fé. Isso significa que você é humano, que um dos três pilares que compõem o ser humano está desordenado, que é a mente, que é o ori, e necessita de uma ordenação. E que nós vamos ver nos próximos capítulos, né? Então, o que a gente vê aqui? A fadiga por excesso de. Então, nós vamos falar como o corpo, o estresse age no organismo. Então, quando o corpo ele entra em estado de alerta crônico, crônico é algo que já está há muito tempo, não é algo agudo que é recente. Uma cascata fisiológica ela se instala, afetando hormônios, inflamações e imunidade. Então, o hormônio que é o cortisol, ele fica elevado, ele suprime o sistema imune, baixa,
altera o sono, aumenta a inflamação sistêmica. Ou seja, você começa a ter insônia, seu corpo fica inflamado, você fica inchado, você ganha peso. O corpo ele começa a entrar em sinal de alerta e começa a se proteger. Então você começa a reter tanto líquido quanto gordura, porque gordura ela é a proteção natural do corpo. Então, a adrenalina em excesso eleva a pressão arterial, a frequência cardíaca aumenta de forma contínua. Então, essa inflamação crônica é associada à depressão, à ansiedade, a doenças autoimunes, como fibromialgia, a lúpus, entre outras doenças. O sistema imune ele comprometido, ele é maior, aumenta o índice de infecção, de vulnerabilidades e de adoecimento. Então, o sacerdote que não cuida do próprio corpo, ele carrega o peso do sagrado sem sustentação fisiológica. Ou seja, quando a gente negligencia o nosso corpo, a gente negligencia também o sagrado. Não é apenas dizer assim, eu sou pai de santo, eu não posso ir ao médico. Pode e precisa ir ao médico, né? E aí a gente vai começar a aprender como funciona o sistema nervoso. Né? O sistema nervoso ele é dividido em simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático ele ativa a resposta ao estresse, então ele acelera o coração, ele aumenta o cortisol, que é aquele hormônio que ele quer dar. O cortisol ele alerta o corpo. Então o cortisol à noite ele tem que estar baixo. Ele precisa aumentar pela manhã, né? A partir do meio da manhã. Então prepara o corpo para luta ou fuga. Em sobrecarga contínua, gera exaustão, inflamação, esgotamento emocional. Já o sistema parasimpático, ele promove o descanso e a recuperação. Então, ele reduz a frequência cardíaca, ele regula a respiração, ele restaura o equilíbrio eterno e é ativado por práticas de autocuidado e silêncio e presença. A gente tem um ponto chamado na orelha, que é o ponto parasimpático. É justamente essa abertura desse descanso. Então, o sistema simpático ele ativa, o parasimpático ele relaxa. Então, a gente precisa entender que nossa mente, nosso ori, não é voltado apenas para algo que esteja formado por um vento ou por um orixá, mas também por questões fisiológicas, né? Então, o equilíbrio e a regulação do sistema nervoso, como acontece? O sacerdote e a sacerdotisa, ela vive em constante ativação simpática. São rituais, escutas, atendimento, problemas dos outros, né? Cuidado, você fica preocupado, o que é que eu posso fazer? Será que eu estou fazendo que isso é certo? Onde eu estou colocando minha mão? Será que eu tenho capacidade? Porque a gente se questiona o tempo todo, né? Eu preciso ajudar fulanda, eu preciso, meu Deus do céu, eu tenho um trabalho grandíssimo para fazer. Eu tenho meus problemas em casa, eu tenho um parente para socorrer, eu tenho um amigo que precisa me cuidar. Que tempo que a gente acha para fazer isso? Né? Então, sem pausas intencionais, o sistema parasimpático ele não encontra espaço para agir. O sistema que faz esse agamo, que faz esse rebaixamento, que faz, opa, agama, meu pai. O sistema que traz a paz, ele não encontra esse espaço. Então, o que a gente deve fazer? As práticas reguladoras, que é a respiração consciente, a meditação, fazer o oriki. Tudo que a gente passa para o nosso cliente, a gente começa a fazer também, porque é orgânico fazer isso. E não é vergonha nenhuma se cuidar. Então, assim, fazer movimentos suaves, se reconectar com a natureza, ter um sono reparador, ativar o nervo vago, restaurar o equilíbrio do sistema nervoso autônomo, você ter realmente essa prática ancestral e retornar ao seu pé no chão. Relembrar do tempo que você era biã, que você varria o terreiro para poder pegar o axé da casa, que você fazia o ossé, né? Relembrar o tempo que você aprendia, que você deitava e sentava na dicissa, que você não sentava na cadeira. Retornar a ser filho de santo. Às vezes a gente precisa também curar a criança do axé, que nós deixamos lá atrás. Ser um pouquinho filho de santo nos ajuda também a trazer a este equilíbrio desta tríade, né? Que é de ori, de corpo e de espírito.
Então, o que que a gente faz para restaurar o nosso corpo? O sono, a alimentação, o movimento, a respiração, então oxigenar esse corpo, respirar consciente, abrir esse diafragma, soltar realmente esse sistema límbico para receber todo esse oxigênio que vem de fora, movimentar o corpo com atividade física, dormir bem, se alimentar direito, né? Então, assim, tudo que a gente faz que o corpo ele funcione, não, o Ori também ele vai funcionar. Então, os 4 pilares fundamentais do cuidado do corpo, quando ele é negligenciado, compromete não apenas a saúde física, mas também a clareza do Ori e a vitalidade espiritual. Cuidar do corpo é um ato sagrado, não é apenas algo corriqueiro que a gente pode deixar para depois. E o Ori é essa essência que carrega o seu nome, né? É o primeiro orixá, Orio, Orio. Ori, como eu falo com meu Orio, Oriomi, Oriomi, Omi, Ori, Ori das águas, Oriominare, Ori, Omi das águas tranquilas, das águas calmas que está boa. A força que habita antes da forma, antes de você vir, antes de eu batalhar, pensar em ele criar, o seu Ori já existia. Olha só que majestoso é o nosso Ori, né? Então, o Ori é a essência mais profunda do ser, a centelha singular. Ele nos define antes mesmo do nascimento. Olha só, essa essência ela é única e intransferível para cada pessoa. É o núcleo do que somos. O destino, né? É o caminho traçado pela própria alma que pode ser cultivado ou negligenciado. Isso aí é o que você vai escolher. Se ele vai ser cultivado ou negligenciado. Ele é uma força interna. É a fonte da resiliência, é o propósito que orienta nossas escolhas. Cuidar do Ori é o ato mais sagrado de autocuidado que o sacerdote ou a sacerdotisa pode ter. É alinhar pensamentos, emoções, ações da própria essência. O Ori é o nosso primeiro orixá. É aquela centelha que temos antes mesmo de Obatalá nos dar a vida. Olha só, como é que não cuida do Ori? Como é que não vê ele como essa pedra fundamental, essa vitalidade do nosso corpo? E o autoconhecimento funciona justamente nessa forma. Conhecer o próprio Ori é o primeiro ato de cuidado sagrado. Conhecer a própria cabeça. Antes de sustentar o sagrado do outro, é preciso ouvir a voz interior, que guia, que avisa, que restaura. Ter autorresponsabilidade, escutar os seus. O autoconhecimento ele não é um luxo, é um caminho de volta para si. Quem se conhece cuida melhor, quem se escuta serve com inteireza. Ele serve inteiro, então você dá limites. E é o importante, que é o nosso próximo passo. Estabelecer limites não é egoísmo, ele é sabedoria ancestral. Quem sustenta o sagrado precisa aprender a dizer não. Proteger a sua energia, seu tempo, seu espaço interior é um ato de responsabilidade espiritual e de amor próprio, porque primeiro a gente tem o nosso amor, mas é o nosso amor próprio. Limites saudáveis, preserva a sua integridade, a integridade do sacerdote, de quem cuida, de quem é cuidado, de quem se oferece ao mundo. Então, ter limite, fazer sua própria metodologia de trabalho, não te faz uma pessoa intolerante, uma pessoa arrogante, mas sim te faz uma pessoa responsável, primeiramente, consigo mesmo, para depois você ser responsável com o outro e você poder arcar com tudo que a espiritualidade traz para você. Então, assim, ter limites, instalar limites é algo imparcialmente possível e inegociável.
O limite ele é muito importante nesse processo de cuidado e de autocuidado. Então, continuando a nossa palestra, está falando sobre o corpo, sobre o ori, e agora nós vamos falar sobre o espírito. O espírito ele não vive separado do mundo. Ele respira na água que flui, na luz que atravessa as folhas, na floresta, ele reconecta-se com o sagrado, ele reconecta-se com a natureza, com o que existe antes das palavras, além do tempo. Cuidar do espírito é permitir que essa luz interior continue acesa. O espírito ele é livre. Seu espírito ele é livre para permear em campos e em lugares que você nem imagina. Então, a espiritualidade e a saúde mental, ela tem correlações, né? Então, as práticas espirituais, como meditação, conexão com a natureza, rituais de oração, elas ativam o sistema nervoso parasimpático, que é aquele sistema que dá a baixada, né, que faz com que você relaxe, reduz o cortisol, que é o hormônio da ativação, que tem que ficar ao dia ativado e não à noite, promove estados de equilíbrio emocional e clareza mental. A espiritualidade não é oposta à ciência, ela complementa, ela anda em cooperação. Estudos em neurociência e psicologia positiva demonstram que pessoas que têm práticas espirituais regulares apresentam maior resiliência, menor índice de ansiedade e depressão e maior senso com propósito de pertencimento. Cuidar do espírito é cuidar da mente. Olha só os dois pilares, o espírito e a mente. Então, um cuida do outro, mas a gente precisa cuidar também do corpo. O corpo também precisa de cuidado. Mas não adianta nada cuidar do espírito e não cuidar da mente. Ou cuidar da mente e não cuidar do espírito. A gente então precisa ter este equilíbrio. E como é feito este equilíbrio, né? Então, a ciência ela estuda esses mecanismos de corpo e da mente, comprova os efeitos da meditação, do sistema nervoso, reconhece impactos das emoções na saúde física integrativa, investiga a neuroplasticidade, a parte realmente do cérebro e o poder da intenção. Já a espiritualidade, ela compreende o senso, sua totalidade. Trabalha com energia, ancestralidade, propósito, trabalha com raízes, com lembranças, com a criança, com o eu interior, promove equilíbrio entre corpo e espírito, sustenta o cuidado sagrado nas práticas milenares, mas há necessidade de se cuidar também do corpo, não pode esquecer isso. E olha só como a gente subdivide aqui, né? O autocuidado sacerdotal. Ele não é um luxo, ele é um fundamento. Quem sustenta o sagrado, ele precisa ser sustentado em 3 dimensões, que é o corpo, cuidar do sono, alimentação, movimento, respiração. É o ori, que é o autoconhecimento, o limite, propósito, escuta interna, você entender, conhecer quem está na sua cabeça. Né? O espírito, que é a conexão com os rituais pessoais, silêncio, natureza, você fazer a sua conexão com a sua ancestralidade, você reaprender a cuidar de si, como você foi cuidado no início, e você tem o poder de cuidar de si, eu falo isso dos sacerdotes, e também esquecer aquilo de que foi ensinado de que você não pode se auto-abençoar. Corra a melhor mão que abençoa, senão a nossa. Principalmente no estado de emergência, pense nisso. Às vezes o coração daquele próximo, não estou falando de um pai ou uma mãe de santo, mas de uma pessoa que você queira botar tanto a sua vida ali na mão, tanto pegar, botar a mão na cabeça, e aquela pessoa está ali querendo confundir o seu olho e confundir sua mente. A melhor mão que nos abençoa, ó, é essa mão que trabalha, tem o corpo e a mente. Então essas dimensões, elas não existem separadas, elas são juntas. Não se elas se alimentam mutuamente, formando um ciclo vivo de equilíbrio e presença. Então, eu posso dar 33% ao corpo, 36% ao ori, 34% ao espírito, e aí a gente vai fazendo essa osmose, essa troca com reciprocidade. Eu tiro, mas eu coloco, entra, mas sai, entendeu? E às vezes o 100% que eu tenho é apenas 10%. E aí o outro compensa, mas a gente não pode deixar de cuidar.
A gente não pode deixar de cuidar da nossa mente, do nosso corpo e do nosso ori, né? Porque alguns exemplos de cuidado, por exemplo, aqui, ó, tem o corpo, que a gente pode cuidar com movimento consciente, respiração. O corpo a gente pode cuidar com sono e com o sono reparador, alimentação. O ori com a meditação, silêncio, escuta interna. A terapia, a supervisão médica, o autoconhecimento, o autocuidado contínuo. Isso é do ori. Então, você cuidar da sua mente, sim, entendeu? Você ir para a terapia, você ir para o psiquiatra, você ir para o médico, é cuidado de ori, sim. Não negligencie a saúde mental por conta de paradigmas que foram criados há muitos anos atrás e que vocês viram pessoas se acabando por conta disso. Não queira ser mais um. Para você cuidar do outro, você pode e precisa se cuidar. Maria Mulambo me ensina uma coisa: quem precisa de ajuda não consegue ajudar. Então, até para você resgatar da lama uma mulher, você precisa estar bem para isso. Isso não é egoísmo, isso é estratégia. E Ogum nos ensina que a melhor estratégia, às vezes, é recuar, é entender a nossa capacidade, recuar e depois voltar mais forte. O recuo não é atraso, o recuo é estratégia. E o espiritual é o que nós aprendemos a vida toda: rituais de limpeza, de renovação energética, conexão com a natureza, as práticas, a gratidão, a gente ter a cordialidade, a gente poder fazer essa comensalidade com o nosso povo, nos aquilombar, né? Ter nossa família de santo restaurada, nossa família também de amizade, qualquer família que você se identifique restaurada, né? E o espírito, né? O corpo e o espírito, essas três dimensões inseparáveis que se sustentam mutuamente. O corpo é o tempo que habita o mundo, que habita tudo. O ori é a essência que guia o caminho, que a gente antes de nascer já tem. O espírito é a força que conecta o ser ao sagrado. Quando um está em desequilíbrio, os outros ressoam. Quando os três se alinham, o autocuidado se torna sagrado integral, tudo fica mais fácil, tudo fica melhor. É simples, não é simples, mas é possível, né? E aqui eu tracei um plano pessoal de autocuidado que depois vocês podem me pedir. Vai ter um QR Code, vocês podem apontar, entrar no meu site, entrar em contato comigo, que é assim, um plano pessoal de autocuidado, simples. Corpo. Qual é a ação que eu vou fazer? Qual a meta que eu tenho? Qual a frequência que eu vou fazer? Não, o que é que eu vou cuidar do meu corpo hoje? Né? Eu vou cuidar, sei lá, vou fazer atividade física. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer musculação. Qual a meta? Eu quero fazer 2 vezes na semana. Qual a frequência, né? Qual a meta? Eu quero perder, diminuir, sei lá, eu quero ganhar fôlego, não fazer de escala de peito. Qual a frequência? Eu quero fazer 2 vezes na semana. O ori. Qual é a ação que eu quero fazer? Eu quero fazer o oriki todos os dias. Qual a meta todos os dias? Qual a frequência todos os dias? A meta é poder abrir o meu campo visual, o espírito. Qual a ação que eu quero fazer? Eu quero fazer um banho de folha a cada 15 dias, eu quero retornar, preciso fazer um ebó, eu preciso fazer uma limpeza, eu preciso entregar uma comida para meu orixá, eu preciso entregar uma comida para minha lebara, meu povo de rua, eu preciso fazer um calendário anual de coisas para mim que sejam meus, qual a frequência, qual a meta. Então, quem sustenta o sagrado também precisa ser sustentado. E eu preciso pedir ajuda, abrir, a liberar o orfão, a falar: eu preciso da sua ajuda, eu não vou obrigar a fazer, mas eu preciso, eu não vou jogar na cara, eu não vou constranger, eu não vou punir o meu filho de santo. Eu vou fazer ele entender essa reciprocidade, entendeu? Para que a gente quebre ciclos. E a reflexão que eu deixo final é que quem sustenta o sagrado também precisa ser sustentado. Cuidar de si não é um luxo, é um ato sagrado de responsabilidade com o ori, com o corpo e com o espírito que habita em você, que seja o início de uma forma de existir, né? Inteira, equilibrada, em paz consigo mesma. Que agora seja o início de tudo, né? Não existe axé sem equilíbrio. Que este encontro hoje
seja a semente de cuidado, presença e renovação. Cuide-se para continuar cuidando. Eu preciso que você esteja bem para que você continue cuidando. O seu ori precisa que você esteja bem, o seu corpo precisa que você esteja bem. A sua mente, seu espírito, os seus ancestrais, aqueles que confiaram a ti essa grande responsabilidade de ser sacerdote, sacerdotisa, pai de santo, mãe de santo, tata, mamito, tateto, povo de umbanda, quimbanda, é, ifas, magos, todas as pessoas que envolvem com a espiritualidade. Se eu faltei o nome de algum, me perdoe a falta de compreensão, mas estou aprendendo cada dia mais. Então, precisamos que vocês estejam bem para que possamos cuidar, mas não esqueçamos de nós. Isso não é egoísmo, é estratégia. E a estratégia é algo que o nosso povo deixou conosco. Porque se morremos há anos queimados na fogueira, é para hoje nós termos a quebra de ciclo, estratégia para seguir de forma consciente, humana e inteligente. Bom, aqui está minhas fontes de pesquisa científica, que fala sobre essa questão de psicanálise psicológica, principalmente do burnout, sobre a autocompaixão, sobre toda essa parte do sistema nervoso, como funciona. Se vocês quiserem dar uma olhadinha depois com mais cuidado também, é bem interessante, né? E meu muito obrigado a vocês por mais a Spellfare, por mais esse momento de confiança, de adentrar a mente, a casa, o coração de vocês. Aqui está meu QR Code, que ele leva direto para meu site, lá tem meu Instagram, meu WhatsApp, que vocês podem entrar em contato a hora que vocês desejarem, respeitando o óbvio, porque eu imponho o meu limite, como nós estudamos, nesse período aqui. Meu Instagram é @minare271, Lá tem todos os meus serviços, tanto os presenciais quanto online. Eu trabalho com escuta terapêutica para mulheres, todas as mulheres, são mulheres de santo ou não de santo. Eu trabalho também agora com criança, com TDAH, com burnout, com todas essas questões psicossomáticas, E aqui está meu QR Code. Eu agradeço mais uma vez pela confiança, pelo amor, pela dedicação e carinho, e que este encontro tenha plantado sementes de cuidado, presença e equilíbrio, que o nosso sagrado que você sustenta, também merece ser sustentado. Entenda com amor, com intenção e constância. Que você continue essa conversa e que nós estamos aqui para juntas ou juntos fazermos deste momento uma nova tradição de cuidar, mas de se cuidar. Então, qualquer coisa, aponte para o QR Code da câmera. E foi mais um prazer passar um dia nesse horário emblemático de 12 horas. Eu sei que vocês vão passar aqui ao horário do almoço, comendo e falando comigo, mas que ficará gravado no YouTube e que a qualquer momento vocês podem tanto reassistir, quanto também falar comigo através dos meus canais de comunicação. Um abraço, uma ótima sexta-feira e que possamos cada dia mais ter a sabedoria que Oxalá nos impõe, trazer também a tecnologia de Ogum na nossa vida, aproveitar o feitiço e a malemolência e também a perspicácia de Oxum, que ela nos dê o ouro, a riqueza, trazer também a firmeza de seu tranca-rua e também trazer o poder e a assistência de Maria Mulambo na vida e nos nossos caminhos. Que a barra de saia de Mulambo possa passar na vida de cada um que esteja assistindo e assimilando esse vídeo. Uma boa tarde, muito obrigada e até o próximo.